Olá pessoal, Renato Salvador aqui, esse é meu canal que fala sobre cibersegurança, segurança da informação, criptomoedas. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do nosso conteúdo, sempre deixa aquele seu like, se inscreva, comenta aqui no canal para a gente chegar aos 1.000 inscritos e trazer informação, tanto para sua defesa na operação de criptomoedas através de OPSEC, da sua estruturação de OPSEC, tanto na proteção dos seus dados pessoais no dia a dia e também da sua empresa. Hoje eu queria tomar tempo de vocês para fazer um complemento daquele vídeo que eu lancei na semana passada falando sobre RH. Eu queria entrar ainda mais um pouquinho nesse tema, trazer uma matéria para vocês desse ano que fala sobre 82% das violações nas empresas ocorrem através do setor de RH. Eu vou até traduzir essa matéria aqui. É um periódico especializado em RH, né? Então, o relatório expõe a natureza de informações vazadas e incidentes de violação de dados. Olha que interessante. Dados de recursos humanos apareceram em 82% dos incidentes de violação de dados, de acordo com a nova análise de milhões de arquivos vazados de domínio público. A nova análise do Lab 1 é a maior revisão do nível de conteúdo de conjunto de dados violados, examinando 141 milhões de registros de arquivos individuais originados de 1.297 incidentes ransomware, violação de dados. Então veja, isso aqui é uma pesquisa, isso aqui é de julho desse ano, pessoal. Essas coisas pouco são divulgadas, né? Foi descoberto que dados de RH como folha de pagamento, currículos, informações de identificação pessoal, aqui lá nos Estados Unidos essa matéria é em inglês, né? Dados pessoais é PI, né? Essa é a sigla, né, para informações com o pessoal. Tipo, aqui no nosso caso, o RG, CPF, nome, telefone, lá é PI, né? Apareceram em 81,7% das violações. Olha que interessante, ó. Dados de recrutamento também aparecem em 58% dos itens de violação, contendo informações como nome, como eu falei para vocês, endereços e detalhes de contato que são comumente incluídos em currículos e cartas de apresentação. O fato de dados de RH ter sido encontrado em 82% das violações analisadas deve ser uma das principais preocupações de todos os líderes das empresas. Então, ó, tá vendo? Ó? É esse o ponto que eu quero trazer para vocês. A negligência que as nossas empresas geralmente têm com relação a processos, né? E sobretudo no RH. Gasta-se com ferramentas, mas esquecem de processos, tá vendo? E aqui tá uma lista, né? Dados de finanças segue na titularidade sempre, né? Mas isso é meio esperado, né? Dados financeiros. Mas olha só, dados em RH aparecem em segundo lugar, né? Então aqui falando um pouquinho, ó, o impacto do vazamento, preste atenção nisso, ó. Violações ricas em conteúdo e correspondência da RH são perfeitamente adequadas para a utilização de armas por meio de IA, então fiquem atentos. Ó. Esses conjuntos de dados ricos em narrativas podem ser usados para gerar identidades sintéticas, conteúdos deepfake ou ataques de phishing de clones de voz com alta fidelidade, diz o relatório. Isso também aumenta significativamente o risco de engenharia social, o phishing, né? E operações psicológicas, principalmente em setores altamente regulamentados. O alerta surge em meio à crescente vulnerabilidade dos funcionários a caírem em meios de phishing. E, inclusive aqui na nossa empresa nós temos serviços, pessoal, de conscientização, que é onde a gente trabalha junto com a área da empresa, áreas estratégicas da empresa, na produção de phishings controlados, para exatamente educar os colaboradores da sua empresa a não cair em conteúdos como esse. Então, se você entrar lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição, a gente faz campanhas, tanto campanhas de um ciclo ou também campanhas temporárias de teste de phishing, tá? Onde a gente produz templates diferenciados de acordo com os setores da empresa. Então você pode produzir vários modelos de templates de e-mail com landing pages por trás para tentar captura de dados, para tentar comprometer todos os ciclos de vida e depois apresentar o relatório para vocês, né, do índice de comprometimento, né, que seria do recebimento do e-mail, no clique do e-mail, no acesso à landing page, no insert dos dados e na captura desses dados, né? Então, isso é um índice de comprometimento, né? Então, a gente consegue fazer isso por área, que é muito interessante, depois gerar relatório para os donos da empresa, né, para os diretores da empresa, para mostrar, ó, essa área aqui necessita de maior atenção, essa área aqui necessita de maior atenção, então a gente consegue montar isso para vocês.
E aí, descendo um pouquinho, né? O que os líderes do RH podem fazer? As medidas para proteger os dados são em parte comportamentais, ó, e em parte segurança, de acordo com a Brettel. Líderes de RH e CISOs precisam apresentar uma frente ativa e unida para incorporar disciplina cibernética diária. São esses testes de conscientização. Veja, o phishing não tem muita defesa cibernética para isso. Por mais que você coloque um domínio em black hole, né, um domínio bloqueado no spam, os caras geram outros e outros e outros e outros. Então, você forjar um domínio hoje em dia, criar um domínio falso é muito fácil. É muito fácil. Então, a melhor tratativa para esses casos, para proteção contra phishing, é conscientização. Não tem outra saída, não. Em vez de depender apenas de treinamentos e documentos de política. Sim, né? Isso é um erro crasso, né? Desenvolve-se política de segurança, política de uso disso, política de uso daquilo, mas as pessoas não são treinadas, as pessoas não adianta. Esse é um outro ponto importante, pessoal. Política é uma coisa, procedimentos operacionais é outra. Então, muitas empresas aqui no Brasil, eu tenho por experiência que muitas empresas ficam só no nível de política. Então, a política é um documento que está orientado a um negócio. Depois você tem os standards, que são os padrões que você vai adotar para definir as políticas, para atingir suas metas. Dentro dos standards, você vai fazer o scoping, a definição de escopo daqueles padrões, e o tailoring, que são os ajustes. Depois você vai fazer os guidelines e, por último, os procedimentos operacionais. Então, aí você consegue cobrir toda a sua torre, né, em termos verticais de níveis, né, de pessoas dentro da sua empresa. A Brett acrescentou que os líderes também precisam defender que a proteção dos funcionários receba o mais alto nível de prioridade que os dados dos clientes. Sim, no geral, criar um ambiente de responsabilidade compartilhada e ação constante, vejam, ajudará as organizações a construir a confiança e a proteção que são importantes para seus funcionários e sua reputação, né? Então, essa matéria aqui, pessoal, ela traz um ponto que eu estou sempre comentando com vocês, né? Sobre a falha percepção de que nada vai acontecer na sua empresa porque a sua empresa é pequena ou porque a sua empresa não é visada. Isso não é verdade, né? Esse vazamento que nunca vai ser atacada, né? Se você acha que vazamento de dados só acontece por causa de hacker, né, ou malware, isso não é verdade, né? Então, geralmente esse vazamento pode acontecer de forma intencional ou não intencional, isso que é mais importante, até de porta interna. E você tem que pensar não do ponto de vista de um vetor de ataque, mas do índice de criticidade de dados que contém a sua área. Então, se eu estou falando de RH, eu estou falando de dados de salário, laudo médico, fotos das pessoas que podem ser usadas para deepfake, documentos de dependentes, RG, que podem ter menores ali, endereço RG, CPF, né, férias, advertência, tem informação de sindical. Então, várias coisas dessas, inclusive, são dados sensíveis de acordo com o LGPD. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E o problema aqui não é o hacker, novamente, é o descontrole. Às vezes a gente está muito preocupado com a porta de entrada, mas você pode estar com problemas de falta de processos internos aqui. Então, por exemplo, é o Excel salvo na área de trabalho, é um pendrive com salário de diretoria, é um e-mail com atestado médico enviado sem criptografia ou enviado para uma conta pessoal, é um RH com acesso administrativo na rede quando não precisa, sem nenhum treinamento em segurança, sem governança. Então, tudo isso são pontos de problema, né? Então, resumindo, pessoal, a gente fala sempre de governança, né? Você quer evitar que o RH vire o maior alvo dentro da sua empresa? Então, novamente, eu te trago aqui alguns conceitos importantes para você ter em mente. Primeiro, o princípio do menor privilégio, chamado de least privilege, né? Então, o RH, ele só acessa o que é estritamente necessário para executar suas atividades por função. O outro ponto, separation of duties, né? Separação de responsabilidades, né? Quem cadastra, por exemplo, não aprova. Quem gera folha não autoriza pagamento. Isso é um outro controle que você pode ter, que é bem interessante de aplicar. Terceiro, classificação de dados. O que é sensível tem que ser tratado como tal. Então, você tem que, na hora que você faz uma classificação de dados, você identifica o que é muito sensível para o seu negócio do que não é. Então, os critérios de segurança vão ser diferentes, tem que ser diferentes, né? Você tem que proteger mais o que precisa de mais a sua atenção. E um conceito de zero trust para terminar, né? Acesso não é dado por confiança, é concedido por necessidade.
e verificado sempre, tá? É Zero Trust, tá? Então, quando você ouvir que uma empresa foi hackeada, nem sempre foi, às vezes não foi. Às vezes foi uma falha de processo interno da sua empresa, meio que uma autossabotagem. Então, áreas como o RH, por exemplo, desorganizados, permissões que são soltas, né, nenhuma política de segurança, nenhum procedimento operacional de segurança, nenhum treinamento, isso vão ocasionar incidentes de violação de dados na sua empresa, né? Então, esse que é o grande problema, né? Então, esse número é um número bastante alarmante, cara, porque a gente está falando de dados pessoais, né, e dados sensíveis, isso que é principal, dados pessoais que estão à volta da sua empresa, informações que podem ser usadas hoje por inteligência artificial, né? Então, isso fica um ponto de atenção para vocês. E se você quiser saber se o RH é um problema dentro da sua empresa, fala com o RS, né? Então, eu vou deixar os links aqui no site. A gente avalia tudo para você, classificação de dados, ajusta conceitos de gestão de acesso e evita que seu nome esteja nessa lista aí, beleza? Forte abraço e boa semana a todos.